Há três perguntas que a humanidade vem se fazendo durante séculos. De onde vim? Quem sou eu? Para onde irei? Quando nós estudamos a Trindade, nós descobrimos as respostas para estas perguntas. De onde vim? Eu vim do desejo de Deus, trino, em me criar um ser relacional. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus que passei pela experiência do pecado e da santificação, conhecendo o amor de Jesus por mim, que se demonstrou na cruz do Calvário. Para onde irei? Para fazer parte da Trindade divina e refletir todos os atributos relacionais de Deus na nova criação. Este é o curso A Trindade e Você, e esta é a nossa aula número 12, a última das nossas aulas, que tem como título Respostas. Eu sou o professor de Teologia Watson Rocha e convido você a vir comigo estudar a Trindade. Assista às outras 11 aulas deste curso. Quando estudamos a Trindade e seu propósito para conosco, descobrimos um maravilhoso propósito de Deus para nós. Veja o que está escrito em 2ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele, Deus, nos deu suas preciosas e mais divinas promessas, para que, por meio delas, preste atenção agora, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Veja, Pedro diz que Deus nos deu suas promessas e tudo que ele fez para que nos tornemos participantes da natureza divina. É isso que Deus quer. Deus quer que a humanidade salva, aquela que escapou da corrupção, por Jesus Cristo, que essa comunidade salva participe da própria comunhão que há na Trindade. Participe daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. Como humanos, veja bem, humanos, nós seremos parte da Trindade através, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, que também é humano. Então nós participaremos da Trindade através dele. Jesus é a porta que nos dá acesso à Trindade, nos dará acesso à Trindade. Como humanos, nós seremos a manifestação do Deus Trino para toda a nova criação. Ou seja, Deus vai agir na nova criação através de nós, humanidade salva, redimida por Jesus. Mas para chegar lá, há um caminho que a Trindade seguiu. E eu quero mostrar esse caminho através de textos bíblicos. Então eu vou citar textos bíblicos, não vou dizer a referência, mas todos eles são da Bíblia. E você vai perceber o caminho que Deus traçou desde o Éden até chegarmos no céu, nessa participação na vida da Trindade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo, o Deus Trino, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Eis que faço novas todas as coisas. E então virá o fim, e Deus será tudo em todos, para que sejam um em nós, e verão a sua face, a face de Deus, e reinarão pelos séculos dos séculos. Desta forma, nós ligamos o Éden, esta velha criação,
com a nova criação. O propósito de Deus em nos criar lá no Éden foi para que nós estivéssemos na nova criação, naquilo que chamamos de céu. Esse foi o propósito de Deus. E Deus não se perdeu nesse propósito por causa da queda humana, do pecado humano. Não! Tudo fez parte do plano de Deus para nos fazer participantes da sua natureza na nova criação. Veja esse fantástico texto de Charles Spurgeon, um teólogo e pregador do século XIX. Eu retirei esse texto de um de seus sermões, em que ele fala acerca do que representou o Éden e a queda humana no pecado, e a restauração de Jesus feita através da sua graça sobre nós, e para onde iremos em toda esta história. Ouça, o pecado nos causou danos incalculáveis, mas a graça fez até mesmo esse dano ser um ganho para nós, pois agora somos procurados com sangue, como de outra forma nunca poderíamos ter sido. Agora conhecemos o pecado e a justiça como não poderíamos ter feito de outra forma. E agora o sussurro da antiga serpente, que era uma mentira, provou ter uma verdade oculta nele, pois somos de fato como deuses, pois nos tornamos participantes da natureza divina em virtude de nossa união com o Cristo de Deus. Ó maravilhosa queda, que nos teria quebrado irremediavelmente, se não fosse por uma graça ainda mais maravilhosa. Ó maravilhosa restauração, que nos elevou e nos tornou mais perfeitos do que éramos antes de sermos quebrados, e nos elevou a uma glória com a qual nunca poderíamos sonhar, se tivéssemos vivido com Adão e Eva no paraíso e permanecido na inocência para todo sempre. O que é que Spurgeon está nos dizendo? Que a queda, apesar de nos ter trazido tantos danos, não foi algo assim danoso para nós, terrível para nós, a ponto de nos acabar para sempre. Não, a queda foi um caminho que Deus usou para demonstrar sua graça, e era isso que Deus queria, para demonstrar Jesus, e era isso que Deus queria, a fim de que um dia, através desse processo, nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Qual o objetivo da Trindade em relação a nós? Levar a humanidade, agora, a parte da humanidade que amou e seguiu Jesus, para participar desta profunda comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A humanidade participará através do Filho Jesus. Ela será reconhecida como os filhos de Deus, porque de fato são filhos de Deus. Serão amados e honrados como Jesus o é, na Trindade e na criação, na nova criação. A Trindade colocará a humanidade como os líderes desta nova criação para que a governem em nome dela, Trindade, e manifestem o que a Trindade é sempre: amor, justiça, alegria, paz, bondade, graça e tudo que Deus é. A eternidade, gente, será muito, muito pouca para tudo que nós vamos conhecer do próprio Deus, para tudo que nós vamos conhecer dos bilhões de irmãos que estarão conosco nesta glória.
e para tudo que iremos conhecer da nova criação que Deus fará. A eternidade será muito pouca para tanta coisa, para tanto conhecimento, para tanta alegria, para tanto prazer, para tanta comunhão, para tanto relacionamento. Termino com o que Paulo disse quando teve um vislumbre desta glória que nós iremos herdar. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são estas que Deus preparou para os que o amam. Está tudo preparado. Falta chegarmos lá. E chegaremos, porque Jesus um dia voltará a este mundo em poder e glória para nos levar para lá. Vou preparar-vos lugar. Para quê? Onde eu existir, onde eu for, vós sejais comigo também. Eu e vocês, disse Jesus, eternamente juntos, ligados para sempre. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desta aula, compartilhe para abençoar outras pessoas. Faça um pedido a você, inscreva-se no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e no meu blog. Se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos que nós estudamos, eu quero agora apresentar alguns livros para você, para seu aprofundamento. E o meu desejo é que você leia e conheça ainda mais. Então, os livros que eu vou apresentar para você são os seguintes. Primeiro livro, A Trindade e a Sociedade, Leonardo Boff. Este aqui é o melhor livro que eu li, principalmente para pessoas leigas em teologia, sobre a Trindade. É o melhor. Dá para entender, ele explica as palavras difíceis que este assunto tem. Ele é muito bom. Segundo livro, o Boff é um teólogo católico, esse aqui é um teólogo evangélico. O Caminho do Coração, de Ricardo Barbosa de Souza. Esse livro fala sobre espiritualidade, ele tem 2 capítulos sobre Trindade fantásticos, que você precisa ler. A Trindade e a Espiritualidade, excelente, e Redescobrindo o Pai. Foi através desse livro do Ricardo Barbosa, O Caminho do Coração, que eu me despertei para ver a relação entre Trindade e a nossa vida atual. Foi através desse livro. Antes da leitura dele, para mim, assim, entendia Trindade, já tinha estudado teologia, Trindade e tal, mas nunca fiz a relação entre a Trindade e a minha vida, hoje. O que representa a Trindade para mim hoje? E esse livro foi o livro que me ajudou. Recomendo a leitura. O Caminho do Coração. Agora, se você quiser se aprofundar de um modo mais técnico, em termos de teologia, tem alguns livros aqui excelentes e muito bons. Claro, assim, para você que é leigo em teologia, vai ter um pouco de dificuldade, mas se você ler, você vai entender. Tá? Então, vale a pena você ler, caso deseje. O Deus Vivo e Verdadeiro, Luiz Ladaria. Esse é um teólogo católico espanhol e um livro excelente se você quiser conhecer sobre Trindade, o que é dito na teologia sobre Trindade hoje, o que se falou aí nos tempos passados. Para mim, um livro completo nessa questão da Trindade. E você vai entender também. Então, aconselho, tem ideias muitas aqui que você pode explorar. Então, muito bom esse livro. No lado protestante, evangélico, 2 livros que eu queria dizer, agora são livros de teologia sistemática que vem toda a teologia, todos os assuntos. Então, o capítulo referente à
a Trindade são excelentes capítulos que eu recomendo a leitura. O primeiro, Teologia Sistemática, de Ferreira e Maite. São 2 autores. Muito bom, traz uma visão excelente, evangélica, sobre a Trindade, que eu recomendo. O outro livro também, na linha protestante, evangélica, é Teologia Sistemática, de Millard Erickson. Livro muito bom também, o Erickson, excelente autor sobre isso. Na área da teologia bíblica, tem um livro aqui que eu acho fantástico, que é a Trindade, o estudo da Trindade no Evangelho de João, que é o evangelho que mais profundamente fala sobre Trindade. E é esse livro, Pai, Filho e Espírito. A Trindade e o Evangelho de João, de Kostenberger e Swain. Muito bom esse livro, ele se aprofunda, agora só no Evangelho de João, se aprofunda bastante, recomendo a leitura dele para você. O último livro sobre esse assunto é uma ficção. O livro A Cabana, de William Young. Esse livro aqui foi um best-seller há muitos anos atrás. É uma ficção, ele conta uma história fictícia, né, sobre um homem que tem uma perda muito grande e ele culpa Deus por essa perda. E aí, um dia, o Deus Trino se encontra com ele numa cabana. Daí o nome do livro. E são estabelecidos diálogos entre o Deus Trino e o personagem, que é o Mackenzie. Esses diálogos que são a força do livro. Há algo que ele apresenta, e nisso ele é muito bom, em mostrar que a Trindade é relacionamento, tanto entre si, quanto com o ser humano. E isso é fantástico no livro. Então, recomendo esse livro para você ler. Mas o melhor de todos os livros para você conhecer a Trindade é este aqui, presta atenção. A Bíblia Sagrada. Este é o melhor. Este é o melhor. Porque aqui está a revelação de Deus. Os outros tentam se basear neste livro aqui. Este é o melhor. A Bíblia Sagrada. Esta é a minha já bem velhinha, que eu continuo usando até hoje. Leia a Bíblia. Comece pelo Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento revela Jesus. Comece por ele. O Antigo é a preparação para a vinda de Jesus. Então, comece pelo Novo Testamento, comece pelos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece por eles. Leia a Bíblia. Alguma coisa você lê, você não entendeu? Ou você pesquisa na internet, ou você procura o seu líder espiritual, pastor, padre ou outro líder, e tira suas dúvidas com esse líder. Isso será muito bom para você. Terminamos aqui o nosso curso A Trindade e Você. Foi muito bom estar com você e ensinar acerca da Trindade. Para mim foi uma experiência muito gratificante. Muito obrigado por você ter me ouvido durante todas essas aulas. O meu desejo é que você tenha aprendido um pouco mais. A doutrina da Trindade vai ser sempre um mistério. Para nós, a igreja diz isso há 20 séculos, é um mistério. Nós nunca compreenderemos perfeitamente essa doutrina, porque Deus é ilimitado e nós somos limitados, então nunca vamos compreender perfeitamente. Agora, o que Deus revelou para nós em Jesus Cristo, através da sua palavra, a Bíblia, isso é suficiente para a gente conhecer Deus e saber quais são os seus propósitos para nós. Eu termino com a bênção do apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.